2016, ano em que foi lançado o iPhone 7, o Pokémon GO e também a Boy GT1. Será que depois de 10 anos inteiros de lançamento, essa menina aqui ainda tem fôlego para aguentar 2026 inteiro? Fica aí no vídeo que a gente vai descobrir junto. E aí, meus crianças, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Michel, e hoje o que eu tenho para apresentar para vocês é ela, a Boy GT1. Equipamento meio controverso, meio antigo, meio atual, meio muita coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Bem, para estar mostrando o equipamento neste review, nessa comentário, nessa análise, nesse desabafo, eu vou estar usando como guitarra a minha Yamaha da numeração raspada. É uma guitarra HSS com 3 captadores de alnico da FLIR. Bem, para começar isso aqui, eu não vou começar falando mal dela, eu vou começar mostrando o que ela ainda tem de muito bom e por que esse ainda é o meu equipamento de backup principal. Não sei se isso faz muito sentido, mas tá aqui. Resumidamente, antes de cuspir no prato que eu estou comendo, eu vou mostrar para vocês por que eu ainda estou comendo desse prato. Primeiro ponto, o que ela tem aqui de recurso de entrada e de saída? A gente tem a entrada principal, P10, mono. Aqui do lado da entrada P10 a gente vai ter uma entrada auxiliar para você estar colocando um loop de bateria, uma backing track, um pad, alguma coisa que você tenha interesse. Saída de fone de ouvido, que é o que eu estou usando para me monitorar nesse exato momento. Aqui do lado você vai ter as duas saídas, o PA estéreo, sendo que no R você tem a saída mono. Aqui do lado você tem a entrada analógica para um equipamento tipo esse aqui, ó, um dual switch. Você consegue utilizar esse tipo de switch aqui para expandir a controlabilidade dessa pedaleira. Porém, você vai precisar de um cabo TRS, aquele cabo P10 tipo estéreo. Um pouquinho mais para o lado nós temos a porta USB e também temos a porta de energia. Falando aqui do painel dianteiro dela, do painel frontal, nós temos aqui o pedal de expressão. Ele tem um switch aqui embaixo que você permite que você utilize uma segunda função para ele. Então você alterna entre o volume e a expressão aqui por esse switch, apertando ele. Dá um trabalhinho, você se acostumar com o modo como esse switch funciona, mas ele funciona, tá aqui. Inclusive nesse momento esse pedal FX acende. Ok, temos 3 botões de ação rápida que você pode configurar para funcionar quando você não estiver editando o preset. Então aqui, por exemplo, eu estou alterando entre os presets com esse botão. Isso aqui não serve para estar alterando preset no meu modo de utilizar, daqui a pouco eu explico melhor para vocês. Aqui é o tone do compressor. Eu estou fazendo aqui como se você estivesse vendo alguma coisa na câmera, mas essa telinha aqui de Tamagotchi dela não permite que vocês vejam nada, infelizmente. Vamos lá, aqui eu consigo mexer no tone do compressor, então eu tenho um recurso rápido para estar mexendo na equalização do preset inteiro, só com um botão. E aqui do lado eu vou estar mexendo no master da pedaleira. Certo, aqui a gente tem o Easy Edit dela, que é uma função que eu particularmente não uso para nada, mas tá aí, quem quiser pode fazer bom uso. Menu, esse aqui é o menu de edição e de salvamento de parâmetros nos presets. É bem chatinho porque aqui não tem um botão dedicado para você salvar preset, você tem que apertar os dois juntos e ele salva. Memory Edit para você editar a cadeia de sinal, e aqui você tem os botões de acesso rápido para os efeitos. Efeito 1, onde você tem compressor, modulação e algumas outras coisas, Overdrive Distortion, Preamp, o FX, onde você pode estar colocando outras modulações, equalizadores, esse tipo de coisa, Delay Reverb. E também tem mais 2 efeitos na cadeia que não aparecem nos botões de acesso rápido, que são o próprio Foot Volume e o Noise Gate. Aqui com os botões principais, que particularmente são bem legais, eu gosto da ergonomia deles, o clique deles é bem gostosinho de pisar também. Com esses dois você ativa o afinador, que inclusive tem um negócio legal que você aperta aqui, põe na nota, ele acende aqui quando está afinado e vai acendendo os outros conforme está desafinado para qual lado, né? Se estiver para baixo aqui, se estiver para cima aqui. Tem que apertar os dois para ele voltar para o padrão. E aqui com esses dois você aciona o loop. Desses 3 botões, apenas esse aqui é um CTL e isso é importante porque apenas com o CTL você consegue utilizar o modo de cenas dela. E sim, essa pedaleira tem um modo meio arcaico de cenas, mas que funciona muito bem. Você tem 6 blocos onde você pode definir parâmetros. E quando você aperta uma vez, ele vai para o nível de parâmetro que você selecionou e quando você aperta de novo, ele volta para o outro. Então tem até 6 parâmetros que você pode editar por preset utilizando os CTLs. Se você colocar o Dual Switch, você ganha mais 2 CTLs para estar disparando as funções de cena. Esses 2 botões não funcionam para disparar as cenas. Pelo menos no meu uso, das vezes que eu tentei mexer, esses 2 não ativam. Apenas os CTLs, que são esse e mais 2 que você pode colocar no Dual Switch.
Coisas boas que essa pedaleira tem além disso. A construção é bastante robusta, apesar de utilizar bastante plástico. Eu não sei que plástico é esse que a Boss utiliza nos produtos dela. Eu também tenho um pedal de volume deles que é todo de plástico e o bicho é basicamente indestrutível. Não sei o que eles fazem, não sei que tipo de adamante eles misturaram nesse plástico, mas tá aqui e funciona muito bem. O tempo já provou que essas pedaleiras, que os produtos da Boss em geral, são muito duráveis. E quanto a isso a gente não tem muito do que reclamar. Todos os botões também são bem firmes, bem encaixados, é uma coisa que você sente que é bem firmezinha mesmo do jeito de funcionar. Então não tenho nada o que dizer a respeito disso. Outro ponto positivo interessante, essa pedaleira possui um driver ASIO próprio para funcionar com o Windows. Ou seja, você não depende daquele driver básico genérico que você coloca qualquer coisa para funcionar aqui. Ela também tem um software de edição que permite que você mexa em vários parâmetros diferentes e que você também baixe presets de pessoas famosas que a Boss pagou ou patrocinou de alguma maneira. Eu sei que ela tem um acordo com essa galera e que esse pessoal fez vários presets para servirem como base para quem estiver aprendendo a utilizar esse tipo de equipamento. Porque o sistema operacional da Boss é meio que um jeito Boss de fazer as coisas. É meio esquisito. Eu não gosto muito desse sistema, mas eu aprendi a mexer nele e funciona bem. Não tenho como dizer que não funciona, mas que ele é meio contra-intuitivo, às vezes ele é. Outro ponto positivo de maneira geral. A qualidade das modulações e dos efeitos de ambiência dessa pedaleira ainda são muito bons comparado com as concorrentes do mercado atual. A gente vai conversar daqui a pouco sobre os defeitos dela e nessa sessão de defeitos eu vou falar sobre as simulações de pré-amplificador e de drive. Mas por enquanto vamos nos ater às coisas boas. O chorus dessa pedaleira é maravilhoso, é excelente, é muito cheiroso e muito gostoso. Você vai ver um vibrato, você vai ver um oitavador que funciona muito bem. Daqui a pouco eu vou demonstrar uns presets e vocês vão ver que tem um som bem honesto. Então os efeitos que orbitam o seu som de guitarra funcionam ainda muito bem nessa unidade. E você ainda tem a opção de utilizar e gravar eles em estéreo. Bem, agora que eu já passei o meu pano aqui para as coisas boas dessa pedaleira, vamos começar a sessão de lavação de roupa suja. E a primeira coisa já é uma que eu comecei reclamando na hora que eu falei da gravação. Essa tela de Tamagotchi não dá. Tamagotchi, calculadora, relógio Casio, daqueles bem velhinhos, você pode chamar do que você quiser. Essa tela eu acho uma sacanagem. Hoje em dia a gente está acostumado com as concorrentes dela trazendo tela touch, uma tela maior, colorida, um visor bonito, uma coisa bem funcional. E essa telinha aqui ela é o que tem para janta. Eu não vou dizer que isso aqui é um ponto positivo não. Foi um vacilo aqui no projeto dessa pedaleira. Outro ponto que me deixa um pouco a desejar. O roteamento de sinal dessa pedaleira é muito limitado. No que diz respeito a você ligar ela em linha, você não tem um equalizador global, por exemplo, você não tem como desligar a simulação de gabinete só de um lado, ou você desliga tudo ou você não desliga nada. Então eu acho isso meio que limitante. Para mim, por exemplo, que gosto de utilizar a pedaleira com amplificador físico no altar lá da igreja e também mandando o sinal em linha para ser capturado pela live. Então eu tenho que fazer minhas gambiarra para fazer isso dar certo da maneira mais correta. Eu já tentei ligar a simulação de gabinete dela na cara do amplificador, não gostei do resultado. Então eu prefiro desligar a simulação de gabinete e utilizar um simulador de IR externo que eu tenho, que eu até guardo junto da bolsinha para estar levando junto com ela. Quando eu preciso de sinal em linha, eu tenho que utilizar ele. Essa pedaleira em geral eu utilizo ela com amplificador com a simulação de gabinete desligada. Hoje, por um acaso, ela está com a simulação ligada porque eu preciso demonstrar para vocês eu não estou com o amplificador aqui. O outro ponto negativo que eu já mencionei aqui, já dei um spoiler para vocês, é a simulação de amplificador. Os amplificadores nativos dessa pedaleira são meio duros e você precisa rodar bastante botão para chegar num resultado bem decente. Então sim, eles ainda funcionam, mas eles têm aquele jeito Boss de funcionar. Eles precisam que você gire muito botão para chegar num som mais macio. Então precisa de artimanha, precisa de um tempinho de você gastar aqui para conseguir tirar o suco mesmo dessa pedaleira. Porque não vem nada muito pronto não. Você pode inclusive baixar, como eu falei mais cedo, presets prontos de artistas famosos, do tipo que você quiser, do tipo musical, do nicho que você escuta, que vão te dar um bom norte com relação ao que você consegue chegar nessa pedaleira. Mas em termos de manuseabilidade, eu acho ela meio difícil de mexer. No mais, eu acredito que ela poderia ter pelo menos mais um slot para você estar colocando overdrive e distorção, porque não tem nem como você sacrificar, por exemplo, um FX aqui para colocar mais um overdrive. Eles só ficam no ODDS e pronto. Bem, vamos passar aqui agora para o tempo das demonstrações aqui da pedaleira. Se eu me lembrar de mais algum ponto positivo ou negativo, eu vou mencionando com vocês conforme eu for demonstrando. Aqui, antes de mais nada, eu tenho o preset seco, naquela mesma estrutura que eu já mostrei para vocês várias vezes. Eu sempre uso um seco, um quase seco, ou chip com algum tipo de modulação. E no final tem um dotted. Então aqui vai seguir sempre aquela mesma ideia. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês então. Esse aqui é o preset seco.
Ele tem um reverb que você pode até pensar que está sobrando um pouco, mas como eu ligo ela no amplificador, lá ele fica bem encaixadinho. Pelo menos para o meu gosto. E aqui tá naquele padrão de limpo, né? O meu clean, só que é aquele clean mal lavado. Ele tem uma sujeirinha ali de fundo, que é o que eu gosto para estar diferenciando a guitarra limpa do violão. Então aqui já dá. Aqui no CTL1 eu tenho aquele esquema de cenas que eu falei para vocês. Então aqui eu vou trocar o volume pelo ganho do amplificador e eu vou sujar o amplificador. E aqui eu acho que esse é um detalhe que funciona muito legal, porque eu consigo utilizar, por exemplo, o drive do próprio preamp para ser o meu primeiro estágio, por assim dizer, né? O meu login. E como essa guitarra tem a versatilidade de eu ter um humbucker aqui na ponta, então... eu tenho aqui também um nível a mais de distorção. Que, inclusive, aqui no segundo botão, o botão do meio, eu tenho o bloco de overdrive ligado. E aqui eu consigo utilizar, ó, um nível bem mais alto de distorção aqui para estar combando com esses captadores. Inclusive eu posso somar esses dois e jogar aqui. Isso aqui é o nível máximo de distorção que eu vou ter nessa pedaleta. E como eu falei para vocês, eu tive que rodar muito o botão para chegar nessa configuração aqui de ganho, para algo que não soa tão duro assim nos meus ouvidos. E aqui também eu vou ter sempre no primeiro botão algum tipo de modulação. Olha a qualidade desse chorus, meu cidadão. Chorus que vem aqui, te abraça, te dá aquele cheiro no cangote. Isso aqui é muito gostoso de tocar. Eu ainda acho as modulações dessa pedaleira sensacionais. Partindo aqui, inclusive você consegue ver, ó, a profundidade desse chorus. A profundidade desse chorus cria um efeito aqui de ambiência que não é do reverb, porque a gente só tem, ó. E como vocês podem ver, quando eu clico aqui, ele só acende a modulação, ele não acende o delay. A pedaleira continua só com a profundidade do próprio chorus que a pedaleira já tem. Eu acho isso maravilhoso. Partindo aqui para aquele quase seco que vocês já viram várias vezes, ele permite que eu esteja utilizando, por exemplo, uma coisa um pouco mais pentecostal, né, sem ser muito worshiposo. Então é nesse padrão aqui. Já é bem interessante para você estar fazendo uns riffs com um pouco mais de destaque na ambiência, mas não é nada demais assim com relação à profundidade. Aqui eu acho que está num sweet spot bem interessante para estar utilizando isso aqui. E é aqui para mim que o chorus brilha, porque aqui eu já adiciono um pouco mais de delay, ó. Eu ainda acho as modulações dessa pedaleira lindas, eu não tenho como negar. Aqui, passando já para a seção de worships, a gente tem aqui aquele worship clean, né?
Você vê que aqui você tem uma ambiência que ela realça o som da guitarra, né? Ela fica definida, não é aquela coisa embolada, mas também tem a ver com o meu gosto, né? Eu gosto de guitarra com ambiência de fundo, não ambiência com guitarra de fundo. Então aqui a gente vai ter essas opções. Eu posso sujar um pouquinho esse som, né? Posso sujar bem mais, né? Pra chegar. Então a gente já tem um nível de ambiência bem legal. E aqui tem um vibrato. Aquele vibrato bem interessante para estar destacando, mas ele não é exagerado. É do jeitinho que eu gosto, na medida que eu gosto de usar. Mas eu vou ter algumas variações desse timbre, que é esse worship aqui com um POG, né? Uma simulação de oitavador. E aqui eu gosto de dar mais sujinho. E olha, esse oitavador aqui funciona melhor nessa pedaleira do que em muita pedaleira chinesa mais barata, viu? Ele afina direitinho aqui as oitavas e fica um efeito bem interessante. Além disso, temos aqui um trêmulo. Trêmulo eu gosto dele dando uma boa sujada para estar fazendo uns acordes assim e deixar aquele tremelique rolando. Nessa pegada. E aqui o que mais eu vou ter? Um dotted. Fazer aquele. Então ele bate bem legal e ele não embola, é uma coisa, eu acho sensacional isso aqui. E um último detalhe aqui, pessoal, é que aqui piscando, como vocês podem ver, eu designei esse switch para ser o meu tap tempo. Então, conforme for batendo aqui, ele vai casando com o dotted da música, casando com o andamento da música, conforme eu estiver usando, se não for o que estiver presetado aqui. No mais, pessoal, o que eu tenho para demonstrar para vocês a respeito dessa pedaleira é isso. Me contem as suas conclusões aqui nos comentários, o que é que vocês acharam. Vocês acham que é uma pedaleira que ainda vale a pena? Se vocês acham que ela já está totalmente defasada? O que é que vocês pensam a respeito disso? A minha opinião pessoal é o seguinte, eu acho que não vale a pena você pegar ela pelo preço de uma nova na faixa de uns 1.700, 1.800, 2.000 reais. Eu acho que já está puxado esse orçamento para ela. Porque por volta de uns 2.400, 2.500 reais você está pegando a evolução dela, que é a GX1. Então, mesmo para você que é fã da marca, não compensa esse orçamento tão alto para estar pegando esse tipo de pedaleira. Ela tem a própria evolução natural, né, dos equipamentos que a Boss já pensou e já colocou uns recursos mais modernos, como por exemplo
simulação de R, que eu me lembre tem. Eu acho que a GX1 não tem nenhum tipo de captura, mas ela vai ter uns algoritmos aprimorados. Ela faz a conversão do sinal da sua guitarra já numa resolução bem mais alta. Então eu acho isso bem interessante, porque é uma evolução natural do produto, né? Já se passaram 10 anos, pessoal. O que você estava fazendo da sua vida 10 anos atrás? Você ainda lembra? No mais, se você tem essa pedaleira e gosta muito dela, eu digo que você não tem que jogar ela fora. Eu acredito que se você sente alguma limitação muito forte com relação aos recursos que ela tem, você está colocando um equipamento externo pode te ajudar bastante com relação a isso. Então ainda dá para dar uma sobrevida legal para essa pedaleira que eu ainda considero que é muito legal. No mais, eu acredito que eu deixei um posicionamento para vocês bem equilibrado. Eu não sou fanboy, mas eu também não sou hater. Eu gosto desse equipamento, eu uso ele com bastante recorrência, então eu sei do que eu estou falando. É um equipamento do meu uso, eu não estou vendo baseado em review de internet ou nada desse tipo. Eu estou passando para vocês as minhas opiniões reais a respeito do que eu sinto. No mais, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus, que Ele cuide de vocês assim como tem cuidado de mim. Se esse conteúdo ajudou vocês até aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal para receber mais conteúdo como esse, compartilhe com alguém que você acha que também pode ser ajudado por esse tipo de conteúdo. E valeu, meu povo, falou, fiquem na paz.